Alô! Mais uma vez com vocês, o grande programa Pulando a Cerca. Pulando a Cerca não é sacanagem, absolutamente. Pulando a Cerca é superar os obstáculos. Hoje, dia 12 de novembro de 2010. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira, que há 510 anos vem pulando a cerca. Aqui o programa é totalmente inusitado. Não tem pauta, não tem censura, não tem a menor armação, não tem roteiro. É como a vida. A vida é isso aí. Então, o Pulando a Cerca sempre é um programa inusitado, tão inusitado como o apresentador do programa, eu, Daniel Sultoriansky. O apresentador desse programa, eu tive AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, e continuo no ar, surpreendentemente. Pois é, você sabia que o AVC, ou derrame, é a doença que mais mata no Brasil? Pois é, mata 250 mil pessoas a cada ano no Brasil. É um tufão no Haiti, um tsunami, uma guerra, ou melhor, mais do que uma guerra a cada ano. E ficam 1 milhão de pessoas decoladas e que somem, ficam invisíveis para a população brasileira. É uma tragédia, né? Uma omissão nacional. É uma questão de saúde pública? Não, é uma questão de segurança nacional. Qualquer pessoa pode ser grupo de risco. O AVC não dá só em idoso, dá em jovem, mulher, criança, todo mundo é grupo de risco. Bom, tocou o telefone. É o seguinte, qualquer sinal, aqui no Brasil, ninguém tem informação, prevenção, medicamento adequado, grupo com o paciente, o AVC, nada disso. Mas vou falar uma coisa. Se você perceber que uma pessoa está com tonteira, dor de cabeça, esquisito, manca, perde a fala, fica totalmente estranho, peça, sorri, ele não consegue sorrir. Peça para falar uma frase, mamãe é bonita, ele não consegue falar. Levanta os 2 braços, ele não consegue levantar. Mexe a língua, não consegue mexer. Qualquer um desses sinais pode ser um AVC. Corre para o hospital rápido e diga, doutor, isso é um AVC? Pode ser que seja, provavelmente será. Esse simples gesto pode salvar a vida de milhares de pessoas. E o Brasil não sabe disso. Que tragédia, que omissão, que sacanagem, né? Que negócio esquisito. Então, olha só. Vamos colocar aqui a camiseta do grupo AVC Pulando a Cerca, que eu fundei em homenagem ao Pulando a Cerca, o programa. Não encurte a vida, previna o AVC. Curta a sua vida, não encurta. Isso é uma coisa que foi um presente do Sindipeto. O petróleo tem que ser nosso,
igualzinho o pré-sal. O pré-sal tem que ser nosso, o AVC não. Então, vamos ter o grande prazer de chamar mais um grande convidado Pulando a Cerca. É o cultíssimo, inteligentíssimo, belíssimo, gostosíssimo, teududíssimo. Todo mundo aqui nesse programa é teududíssimo, gostosinho, tudo de bom. Vamos convidar para pular a cerca. Vem pular a cerca, devagarzinho, pulando a cerca. Pulou. Isso. Kaique, o professor Carlos Henrique Serra, coordenador da pós-graduação de Ciências Políticas na nossa universidade, da UF. Kaique Serra, o Kaique. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Achei sugestiva a tua ideia e explicação, né, do Pulando a Cerca, e eu acho que você faz jus ao programa. Está de parabéns, é um prazer enorme estar aqui, porque... Mas com prazer é mais gostoso, né? Muito mais, sem dúvida alguma. Kaique, tá nervoso? Não, tô não, tranquilaço. Várias vezes, tranquilaço. Então tá bom, então tá legal. Kaique, aqui não é professor, o Kaique, o seguinte, aqui, o professor, o doutor, é importante, mas muito mais importante é a pessoa. A pessoa tem história para contar. Aqui no Pulando a Cerca, todo mundo fala eu. Os concorrentes, cozinha 4, 9, 6, fala ele. Aqui é eu. Então, a pessoa que é o mais importante para pular a cerca. Então, Kaique, qual é a tua idade? Eu estou com 44 anos. 44. Nasceu aonde? Eu sou carioca, nasci na Tijuca, fui criado em Vila Isabel, no Rio. Como é que foi a infância em Vila Isabel, na Tijuca? Bom, família é de classe média, né? Minha mãe é professora. Professora foi, vida toda se aposentou como professora da rede municipal. É professora de francês também, de espanhol. Meu pai é dentista. Ele, quando se aposentou, ele resolveu fazer, né, minha mãe Sueli e meu pai Carlos. Fez mestrado, doutorado, é professor de um programa de mestrado em saúde da família, né, da Estácio. Tem um irmão mais velho que também é professor, ou seja, não há muita originalidade nisso na família. E eu considero uma infância, uma adolescência assim, movimentadas e ao mesmo tempo tranquila, feliz. Você pulava cerca na infância? Sempre. Fazia muita sacanagem? Fazia. Eu acho que eu poderia ter feito mais, mas eu fazia assim. Tá devendo? Tô devendo, mas não tem problema. Ô Kaique, sem culpa nenhuma também. E a tua família era grande? A família mesmo, assim, meus pais, eu e meu irmão. A gente perdeu uma irmã, mas os dois lados são bem numerosos. Família Aguiar, por parte de mãe, e a família Serra, por parte de pai. E você tinha muitas primas? Primas, muitas não, mas mais pelo lado da família Aguiar, que é o convívio maior. E você brincava de médico com as suas primas? Não, acho que isso aí que faltou, por isso que eu fiz a ressalva. Acho que faltou fazer mais. Não. Eram também bem mais jovens e tal, então não. Mas... médico com as primas não rolou, não. A prima sempre para a gente brincar de médico. Não, mas não. Eu brinco até hoje. Aprendi com as primas. É legal, né? É verdade. E a adolescência? Adolescência também eu sempre fiz. Eu acho que
aí nesse sentido, aquela formação, né, socialização básica, né, de quem é de classe média no Rio ou qualquer outro lugar, né. Fazia tranquilo, né, o colégio, fazia esporte, eu fui nadador e... Nadador? Nadei no Tijuca Tênis Clube. Nadei até... Nadou de frente ou de costas? Eu era mais estilo livre, crawl, né, que se chamava crawl, e 50, 100, 200 livres. E fazia também, né, assim, curso de idioma, inglês, francês, essas coisas. Mas foi uma atividade, assim, foi um período... E um período turbulento, né? Acho que aí também tem uma outra questão. Um período turbulento que foi... Eu estou com 44 anos, faço 45 no começo do ano que vem. Eu sou exatamente da geração que cresceu durante a ditadura. A ditadura militar. E aí, por ambos os lados da família, né, tanto a família Aguiar como da família Serra, tios militares. E um, assim, muito próximo, o outro menos, mas da família Aguiar, e muitas histórias, né? Então, foi também um período que começou aí desde cedo, acho que final do ginásio, né? Hoje não tem mais ginásio, mas sei lá, no terceiro, quarto ginasial, o meu interesse assim pela política, né? Pelas informações. E também eu tive aí a sorte, eu me considero, meu irmão também. Eu acho que eu sou muito privilegiado, porque em casa a gente sempre teve muito diálogo, né? Muito debate sobre... Meus pais sempre leram muito, então uma coisa assim muito... Desde cedo eu sempre me deparei com meu pai estudando, minha mãe estudando, e noticiário, enfim, debates mesmo. Então e fui aos poucos. E aí realmente eu me lembro no primeiro ano, né, hoje em dia, primeiro ano do segundo grau, o interesse assim pela questão mesmo da politização, ele foi se potencializando, né? E aí foi assim, eu acho que no primeiro ano científico, segundo ano científico, que eu, num primeiro momento, desejei fazer ciências sociais. Mas tinha... Você participou contra a ditadura em algum momento? Eu participei, Daniel, assim, bom, de forma, não seria aqui cabotino e muito menos leviano de falar que fui um ativista, mas nos meus 15, 16 anos... Né? 15, 16 anos, a gente está falando final da ditadura, 80, 81, né? Já tinha passado o período, né, daquela campanha pela anistia, né? Mas eu lembro que 81, 82, que foi principalmente quando o Brizola, foi uma referência para mim, quando o Brizola ele retorna do exílio e ele perde a legenda do PTB, eu me lembro como se fosse hoje. Né, naquela manobra sórdida, né, da ditadura, o Golbery, a Ivete Vargas e tal, o Brizola ele funda o PDT. Quando ele funda o PDT, o Brizola ele agrega, né, um amplo setor da esquerda, né, alguns comunistas, socialistas, e eu entrei nessa, porque uma outra figura que para mim era uma figura assim extremamente relevante, né, que me marcou muito, primeiro pela leitura, né, e depois eu tive também o privilégio de conhecer, foi o Luiz Carlos Prestes. E o Prestes, desde o primeiro momento, ou seja, isso aí para as gerações de hoje, eu falo para os meus alunos aqui, a maioria não conhece, né, eu acho que é uma tarefa nossa, né, pulando a cerca, né, a gente sinalizar para isso. E tinha a juventude prestista, né. E aí eu tive o prazer de participar com meus 16, 17 anos. Participei, assim, né, na época não se votava, né, com 16 anos, mas da eleição do Brizola, né, no Rio, né, e aí depois segui. Nunca fui assim muito organizado, né, isso aí hoje em dia eu faço uma espécie assim de autocrítica, mas eu sempre me considero extremamente politizado, de participar, Aí participei da juventude prestista e comecei. Aí na universidade, eu acho que isso daí também se potencializou, que eu peguei exatamente o momento mesmo da transição, fim do regime militar
e a transição conservadora para o Estado de Direito, com todas as permanências, né? Eu fiz PUC do Rio, Ciências Sociais lá, e aí ainda tinha muita censura, tinha repressão, mas lógico que não na intensidade, né, que a outra geração ela vivenciou, né? E aí eu acho que eu consegui conciliar, né? Sempre tive um interesse. Quando caiu a ficha que eu queria realmente ciências sociais, isso aí demorou 1 ano e pouco, mas eu tive uma passagem rápida pela biologia, porque eu achava que biologia era ficar na praia, biologia marinha, de ficar mergulhando e tal, eu associava a coisa da natação, e não é bem isso, né? É um estudo muito bonito, né? E tem uma prática de laboratório incrível, a biologia marinha, e depois aí fui fazer ciências sociais na PUC. E aí caiu a ficha que eu queria seguir, né, carreira nisso daí. Mudou de praia. Mudei de praia e super feliz, super feliz. Eu posso, não é aquele papo bobo, né, de realizado, mas eu sou feliz com a minha profissão. Gosto. Acho que a profissão assim do magistério, né, eu acho assim, eu realmente eu diria um porto seguro. Eu entrar em sala de aula e aprender com os alunos, dialogar, socializar informações e tal, realmente para mim eu acho que nisso eu acertei inteiramente, assim. Sou muito feliz pela profissão. E isso sempre, para voltar, né, ao ponto aí da inserção, né, na época da ditadura, eu mantive uns períodos mais intensos, outros não, né, a minha militância, assim, de participar, de movimento, né, e também já na fase mais adulta, né, aí com meus quase 30 anos, eu passei praticamente 10 anos fora do Rio, profissionalmente, né, porque a gente viveu no país, né, um momento, isso é importante, né, salientar também, né, a gente está numa universidade como a nossa, a Federal Fluminense, né, que está crescendo, está expandindo, um monte de concurso, né? Pô, isso daí era improvável, né, no cenário dos anos 90. Isso aí também é importante. E a gente ficou nas universidades públicas, né, sem concurso pelo menos por uns 10 anos. Só a partir de 2000 e pouco que a gente voltou a ter concurso, né? Então, a minha geração, assim, o pessoal que hoje em dia está dando aula, eu tive a sorte de fazer concurso público mais cedo. Um foi em 2002 para a Universidade Estadual Norte Fluminense, em Campos, que eu morei lá, e 2005 aqui para a UF, que eu tô de vez, eu brinco que daqui eu acho que eu só saio para o Memorial do Carmo, né? Porque realmente chega de ficar rodando. Mas foi um período complicado, angustiante, assim, estava na minha formação, eu era professor substituto aqui na UF, em 95, né? Estava terminando meu doutorado, também aqui na UF, né? Fiz doutorado aqui em História, e aí o meu contrato de professor substituto, na época, pelo então, né, o governo do Fernando Henrique Cardoso, não seria renovado, né? E aí não tinha concurso. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul, também uma feliz experiência lá. Morei quase 5 anos em Caxias do Sul, uma cidade agradabilíssima, né, da Serra Gaúcha. Aí voltei, fiquei como visitante aqui na UF em 2001, mas em condições precárias, né? Aí a vida também me fez sinalizar para sair novamente. Aí fui para Campos, né, nessa Universidade Estadual Norte Fluminense, e fiquei até começo de 2006. Fiz o concurso para cá em dezembro de 2005 e estou cá desde 2006. Pois é, essa trajetória que você está contando é a trajetória da ciência aqui no Brasil, né? Perfeito. Tem uma vai, volta, vai, não tem. Isso é para atrapalhar tudo, né? Eu não consegui evoluir. Mas, Kaique, eu vou com você, coordenador pós-graduação de ciência política,
eu vou perguntar o que todo espectador perguntaria para o professor de ciência política. Pulando a cerca é uma linguagem sem censura, linguagem normal, não é uma sala de aula universitária, um meio acadêmico. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: poder ou governo? Pô, depende, não vou dar uma... Não, depende, fala o que quiser. Não vou dar uma de cima do muro, mas é poder ou governo? Então, se você, interrogação. Se você exercer bem o poder, fará um bom governo. Dependendo do governo, da direção que você quer, né? Mas o Kaique, estou falando poder ou governo no Brasil. O que é o poder, o que é o governo no Brasil? O poder, ele é uma prática, né, Daniel? Então, você bem lembrou. Aqui é conversa, bate-papo. Então, não tem aquele ar, às vezes, que eu não tenho, mas que alguns colegas têm, né? Um ar empolado, aquela coisa meio pernóstica e tal. O poder é uma prática, é um exercício, né? Eu acho que assim, o poder, ele não tem, como muita gente acha, né, poder sinônimo de algo negativo. Não acho mesmo. Eu acho que o exercício do poder pode ser algo extremamente positivo, dependendo da maneira como você exercer o poder, né? E eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente tem toda uma tradição autoritária, conservadora, né? Eu acho que isso aí, de certa maneira, já vem mudando. Acho que aí a gente já tem alguns ventos, né, que sinalizam, né, de uma maneira bem apropriada para isso, né? A gente pode e deve exercer o poder, mas de forma alguma é mais simples, nas nossas relações sociais, com o meu filho, com minha mulher, com meus alunos. Mas, Kaique, eu vou melhorar a pergunta. Parece que no Brasil disputa-se o governo, mas o poder continua igual. Eu concordo, mas, de novo, isso daí, porque, primeiro, mas não é só no Brasil, não. Não, eu estou falando do Brasil. Eu sei, mas não é só no Brasil. Eu acho que a gente tem uma história aqui peculiar, né, assim, própria, né? E, na verdade, o poder, esse não rodízio, né, essa não alternância, é quase que como se o poder ele ficasse uma coisa assim, né, algo imóvel, né, estático, e busca-se, né, o governo, que também é uma forma de você exercer o poder. Eu acho que tem a ver com a nossa tradição política, com a nossa carência, né, de prática democrática, né? É isso aí que eu estou querendo chegar, né? Eu acho que a gente tem isso. Acho que falta é diálogo, aquilo ali que a sabedoria popular ela fala bem, né? Que é sempre sábia mesmo, sendo redundante, né? Da mosquinha azul do poder. Tem muito a ver. Ou seja, né? É outro dito, né? Queres conhecer alguém, dê um pouco de poder, né, da forma como, né, determinado indivíduo, determinado sujeito vai exercer o poder. Eu acho que, assim, falando não academicamente só, mas da minha vida mesmo, existencialmente, eu acho que o desafio é a gente pensar numa perspectiva de uma horizontalidade do poder, né? Horizontalidade do poder, que é quase um palavrão que eu falei aqui, é de pensar o poder de forma democrática, né, de você dialogar, de você interagir, de você olhar o outro enquanto um sujeito, não como um objeto sem direito à voz, sem direito a nada, né? Ou seja, você estabeleceu uma relação de alteridade democrática, humanista, afetiva, né? Eu acho que isso daí é possível. Eu acho que isso é possível, não só no que diz respeito mais especificamente às questões mais concretas da política, né, do exercício de um governo,
Mas, reitero, mas nas nossas relações sociais, entre homens e mulheres, entre pessoas do mesmo sexo, entre analistas analisando, os professores e alunos. Eu acho que o desafio é esse, é promover, né, relações de poder, relações democráticas. Pois é, eu acho que sempre o poder aqui no Brasil foi um poder imperial. Desde o Império, no século XIX, é um poder imperial. A República é um poder imperial. Então, passou pela Inglaterra, Portugal, todo império. França, e agora o Império Americano. Sim. Sempre o poder imperial. E a gente que está sempre abaixo. E os governos, seja esse, aquele, passado, não sei o quê, são governados, os governos são governados por algum império, que nunca é o império da cultura brasileira. Isso você está falando, é democracia. Mas o que impede essa transformação, professor Carlos Henrique Serra Caíque? Eu acho que é um processo, acho que você, na tua pergunta, você já responde. Eu acho que tem um simbólico grande do exercício do poder no Brasil, que a palavra é exatamente essa, é algo meio que imperial. Ou seja, quando a gente fala... meio porque eu acho que está mudando um pouquinho. Mas... Para onde? Para cá ou para lá? Eu acho que para cá, eu acho que está mudando um pouco para a gente. Eu acho que tem aí ventos, né, de uma maior mobilização, de maior participação. Podem ser brisas, né? Não é uma ventania, mas é melhor que mas nada. É um ventinho, é um ventinho. Então tem isso, né? De você, né? Cultivar essa prática, né? Do poder imperial. Você estava falando da coisa do imperial, eu me lembrei da figura do soberano, né? Soberano é o período absolutista, né? E nós temos isso, né? Agora, qual é a perspectiva que aponta na contramão disso daí? É desconstruir isso daí. Isso. Ou seja, você pode ter um governo e você respeitar a autoridade, que deve respeitar a autoridade, no nosso caso aqui, né, vamos botar assim, autoridade máxima, o presidente da República, mas você pode ter a prática, que é o que eu muito modestamente tento fazer, né, e humildemente, você ter uma prática coletiva da gestão do poder. Isso, entendeu? A democracia não burguesa, a democracia comunitária. Isso, a democracia está no Rousseau, isso. É democracia participativa, delegativa. Essa que é a questão, democracia participativa. Pulando a cerca. Pulando a cerca. Falar o que quiser. Sem não tem censura, sem um roteiro amarrado que engessa. Todo mundo pode dizer bobagem ou coisa certa, está valendo. É isso, acho que agora, isso daí é a longo prazo. Porque... Mas o Brasil é o país do longo prazo, sempre para o futuro. Não tem jeito, mas... Pois é. Não tem jeito. Se o governo que foi eleito agora, a presidente que foi eleita, a presidenta que foi eleita agora, se ela sinalizar de forma mais concreta, que eu acho que é o que, né, a grande maioria espera, já vai ser um avanço, mas sem falsas ilusões que em 4 anos... uma prática democrática coletiva de gestão do poder, para usar a tua expressão, comunitária, dar-se-á em 4 anos. Acho que isso aí é você sinalizar. Eu aposto mais aí para a geração do meu filho. Aí eu acho que ele pode pegar. Ele pode pegar. O cara está com 6 anos, quem sabe, daqui a uns 15 anos, aí, quando ele tiver com seus 20 e tal, aí... Eu acho que sim. Porque, na verdade, o Daniel, esse é um projeto de vida nosso, né? De a gente trabalhar, né? E conseguir
vivenciar numa sociedade minimamente equânime, né? Justa, né? Onde não haja, né, esse abismo que a sociedade brasileira ainda tem, né? E eu acho que esse é um desafio, não é só para quem é professor, é para todos nós, não existe isso daí, para todos nós. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Da gente empreender realmente uma luta, aí eu acredito nisso daí, uma luta assim no cotidiano, né? De pequenas transformações sempre relativas ao aspecto do poder, à prática do poder. Você colocou nessa tua trajetória esse ida e vindo do fazer concurso para lá, Rio Grande do Sul e tal, e isso demorou mais ou menos 50 anos. A Universidade Brasileira ficou estagnando, não só com o concurso pela ditadura militar, e a universidade é um dos pontos que pode alavancar esse grande processo comunitário democrático no Brasil. E não foi por acaso. Perfeito, concordo inteiramente. Eu acho que esse foi um dos outros efeitos devastadores do regime militar, né? Porque vou lembrar aqui do velho Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro, nos anos 50, ele dizia, nos anos 50, então quase 60 anos atrás, né, do pacto da mediocridade que reinava, né? O professor finge que ensina, aluno finge que aprende. Isso daí tem que ser superado, tem que pular cerca disso, né? Então tem uma coisa, parece por acaso, a universidade estava parada, começou a andar. O movimento dos trabalhadores, CUT, etc., estava andando, agora está em descenso. Uma coisa tem uma relação com a outra, um levanta, o outro parece que é de propósito. Perfeito, mas eu acho que a universidade, a gente está falando basicamente de universidade pública, né, federal. Né? A universidade particular... Aí tem uma outra lógica. Não tem cara, sem rosto, não tem nenhuma noção. A universidade pública é a única forma de estudar, financiar, conhecer. O outro é ganhar dinheiro, com todo o respeito. É verdade. Há exceções, mas uma coisa, né, a educação, educação ainda como uma coisa mercantilista, né, como mercadoria. Mas a universidade pública, eu acho que vamos botar assim, sem esse discurso também de chororô, né, que é uma coisa também complicada, mas um discurso que, né, pegando o Lênin, né, o Lênin falava análise concreta da situação concreta. A universidade foi um dos espaços onde houve uma das mais brutais intervenções do regime militar, né? E não é à toa. Se a gente parar para pensar, né, o desmantelamento, só vou citar três. O desmantelamento que o regime militar fez: o NB, Fiocruz, o FRJ. Então, a gente está, de certa maneira, a sociedade, a coisa foi tão assim absurda, tão absolutista, autoritária, que é a sociedade que paga até hoje por esse atraso, né, que houve nesses 10 anos. Eu acho, eu tenho alguns aspectos extremamente céticos, mas outros não. Assim, eu sou movido também por muito otimismo, né? Eu acho que a universidade, e nesses 20 anos, de certa maneira, dando uma simplificada, um dos efeitos também é que a universidade, ela acabou se transformando numa caixa preta, né? Ninguém sabe o que a gente faz na universidade. Se a gente perguntar para a sociedade, não sabe. Faz greve, nem faz greve, tanto faz. Ninguém sabe o que o funcionário mesmo faz, o que o professor faz, o que o aluno faz. E eu acho que a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso, né?
E qual é essa parcela de responsabilidade? Qual é a tentativa, né? Aí, para usar de novo aqui a expressão do programa, de pular a cerca, de ultrapassar isso daí. É abrir a universidade. É abrir a universidade. É socializar o que a gente produz. Porra, que a gente produz tanta coisa legal. Em quaisquer áreas. Pegando aqui da UF. Porra, abrir isso para a sociedade. Ó, a gente está fazendo isso. É convidar a comunidade. Convidar os movimentos. Convidar esses movimentos sociais. Porque por muito tempo a universidade ela ficou, né, parece que com uma fantasia, né, um medo. O que esses movimentos eles vão fazer? Então, se a gente não se aproxima, né, é o que eu falo, né, é pensar um projeto político, pedagógico, fim dos muros da universidade. Universidade extramuro. E eu acho que, de certa maneira, algumas coisas vêm sendo feitas muito interessantes nessa direção. Só que eu acho que a gente tem que potencializar mais isso daí, dar maior visibilidade, né? Aí do que universidade vem da palavra universo. Exatamente. Não é uma coisa fechada. Exatamente. Mas a universidade no Brasil era só para fabricar os produtos que vinham de fora. Sim. Somente isso. Perfeito. Não pensar a realidade nacional. E a Operação Condor, o Amado esteve aqui, em primeiro lugar detonou os sindicalistas e depois o professor da universidade e a sequência médico, mas a universidade foi o foco principal. Exatamente, intervenção. A cabeça, o pensar, não que os outros não pensassem, mas a máquina de pensar é a universidade, tem que ser aberta, popular e democrática. Perfeito. Eu acho que esse é o projeto. Inclusive, nisso daí, né, nessa intervenção brutal, né, na universidade, o que também foi combatido, e não digo que tenha acabado, que isso aí não existe, mas que conseguiu reduzir bastante, foi o pensamento crítico, né? E então, na verdade, é o que a luta, vamos botar assim, final dos anos 80 para cá, que é um período curto ainda, em termos temporais, né? É exatamente para a gente, nós da universidade, sem distinção, cada vez mais, de forma incessante, nós fomentarmos atividades didático-pedagógicas críticas, estimulando o pensamento crítico, porque senão vira cartilha. E aí a universidade, e há vários focos nisso daí, a universidade ela se transforma num gueto, né? Aí é complicado. Aí eu acho... Então, nós queremos uma universidade puladora de cerca. Perfeito. E pule mais cercas. Supere o obstáculo, por cima, por baixo, pelo menos. Aliás, a universidade, ou pular cerca, é uma coisa importante. Sabe por quê? A gente consegue ver o outro lado. O muro é mais difícil. Isso. Então, vamos pular cerca ou universidade. Nós não deveríamos falar nós. Não, a universidade é todo mundo. Todo mundo ganha alguma coisa. Todo mundo paga para ela funcionar. Então, vamos pular a cerca à universidade. Caíto, você vai pular a cerca na universidade. Vamos pular. E até para consolidando essa prática de pular a cerca, quem sabe nos próximos 10 anos, quando o programa comemorar 20 anos, vai ser sem cerca. Sem cerca. Porque aí você vê direto o outro lado. Olha, e quem sabe você talvez seja o reitor dessa universidade puladora de cerca. Perfeito. Olha só, eu estou lançando o Kaique para o reitor na Universidade Federal Fluminense sem cerca. Sem cerca. Estou lançando aqui Obrigado. a candidatura. É ele que está lançando.
Eu estou muito bem ainda como coordenador, tenho ainda um trabalho longo para fazer. No próximo 10 anos... Quem sabe nos próximos 10 anos, aí vamos ver. Sem cerca. Nada, nós dois aqui. Quantos anos tem? A Anitta tem 4? Tenho 44. Eu tenho 95. Não, 44 como 95. Não, eu tenho 95. Você desenvolve. Daqui a 10 anos você vai ser o reitor na Universidade Federal Fluminense. Não sei se isso é uma praga. Não, tem que ser vamos assim. Vamos trabalhar. O reitor à Universidade Federal Fluminense. Sem cerca. Sem cerca. Tá ótimo. Pulando a cerca. O reitor. Não, mas é isso mesmo, acho que é a universidade. Mas esse é o teu papel, metaforicamente falando. Lógico, Sem menos importante, mas o reitor teríamos todos nós uma prática justa, democrática. Perfeito. É isso mesmo, e aí a universidade, aí não é nem metafórico, não, é uma prática concreta, sem muros mesmo, né? Então, com uma interação direta, né, com a comunidade. Vai ser um império do saber da comunidade, da brasilidade. Sim. É o grande império que nós queremos. Eu acho que a nossa UF, a nossa, que é de todos, ela exerce um papel muito importante nisso daí. Porque, de certa maneira, a UF, ela se configura, né? Lógico que isso é uma visão de quem trabalha na UF, então é uma visão muito parcial, assumo mesmo, mas eu acho que a UF, ela assume mesmo um aspecto assim, de resistência, sabe, uma coisa assim... indisciplinada mesmo, assim, rebelde, de você estimular a criticidade, de você expandir, não só, né, e principalmente aqui para as comunidades, né, que cercam, né, a universidade. Agora, eu acho que isso já avançou, agora tem que se potencializar mais, para a gente chegar daqui a algum tempo e falar assim, opa, universidade sem cerca. Pois é, o programa 45 minutos no ar. Rápido, né? É bom, né? Passou rápido. Se fosse no dentista, no motel não dava 45 minutos, não dá nem para começar a baixar o preço que quer. Muito pouco. Muito pouco, é verdade. Não é? Então, mas foi uma conversa, não tem nenhuma censura, legal. Ótimo, prazer. Não, com prazer, mas gostoso. Prazer bom, tranquilo. O prazer é fantástico. Então, eu vou... Achou legal? Muito bom, gostei. Estava com uma boa expectativa e superou. Pois é, gostei. Então o programa vai ser repetido hoje às 21 horas e 15 minutos pela internet também como é que é? www.unitv.uf. Eu estou lendo aqui, então me esqueço. Vamos terminar o grande Pulando a Cerca. Não, imagina, uma universidade que pula a cerca, né? Legal, gostei. Vamos cantar. Kaique, vamos cantar. 1, 2, com que ritmo você quiser. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Os teus alunos vão assar o máximo. 1, 2, 3, pulando a cerca. Com vocês, mais uma vez. Com vocês, mais uma vez. A universidade, olha, a universidade pula a cerca com vocês mais uma vez. A universidade pula a cerca uma vez mais com vocês. Em ritmo de samba. Porra, aí você já está complicando. A universidade pula a cerca com vocês. Mais uma vez, que legal. Gostou, muito bom, muito gostou. Bom. Então, olha só, mais uma vez, o Pulando a Cerca, agradeço o Kaique, futuro reitor na Universidade Federal Fluminense, sem cerca, pulando a cerca, pelo grande prazer, pelo agradável. Muito bom, obrigado.
né? E o programa não acaba, já acabou o tempo, está no ar. Essa é uma coisa legal. Legal. Mas não vamos falar. Não? Está no ar, está.